Bom dia, oitavo ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História e nós vamos para mais uma aula hoje. Turma, lembrando que nós temos dois horários hoje, né? E desses dois horários, parte será destinada para a nossa aula e a outra parte será destinada para as atividades de hoje, tá? Lembrando, turma, que na aula passada eu passei uma atividade da página 17. Aqueles que não me entregaram, eu vou aceitar essa atividade até o final do nosso segundo horário de hoje, tá? Para aqueles que me entregaram, parabéns por terem entregado no prazo. Para aqueles que não me entregaram, eu vou aceitar até o final da nossa segunda aula de hoje, beleza? Turma, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês para vocês fazerem algumas anotações, tá? Eu vou falar corridamente, vou falar normalmente, mas vocês podem ir dando pausa no vídeo para vocês anotarem com calma as páginas de atividade de hoje, tá? Então, anotem aí. Atividade de hoje, 23/3, História. Anotem aí. Enquanto eu vou falando, vocês vão dando pausa no vídeo para vocês conseguirem anotar com calma, tá? Atividade do livro didático, página 18. Atividade do livro didático, página 21. E vocês vão fazer um resumo da página 18 à página 21. Então, é 18, 19, 20 e 21, tá? Repetindo. Atividade do livro didático, página 18. Atividade do livro didático, página 19. E resumos das páginas 18, 19, 20 e 21, tá? Vocês vão fazer isso aqui para mim hoje, porque a nossa aula de explicação vai ser uma aula bem curtinha, tá? Então, com essas atividades e com esse resumo, tudo vai se complementar, beleza, galera? Então, vamos continuar aqui. Como nós temos dois horários, o nosso vídeo de hoje, da nossa aula, da nossa explicação, vai ser um vídeo curto. Vocês vão terminar de assistir o nosso vídeo, e assim que vocês terminarem de assistir ao nosso vídeo, vocês vão fazer as questões da página 18 e da página 21 do livro didático. Terminando de assistir o vídeo, responder as questões, vocês vão fazer o resuminho da página 18 até a página 21, beleza? Turma, a nossa aula de hoje, ela vai continuar falando sobre o iluminismo. Vocês lembram que na aula passada eu falei um pouco sobre o iluminismo? E vocês lembram que o iluminismo é um movimento crítico filosófico que vai criticar o atual momento. Ou seja, o movimento iluminista é um movimento que ele vai criticar as monarquias absolutistas. O que é uma monarquia absolutista? Uma monarquia absolutista é um rei, um monarca que ele tem o poder todo centralizado. Então, suponhamos só que o Brasil fosse uma monarquia absolutista. Então, o Brasil inteiro, do tamanho que ele é, teríamos somente um rei. E esse único rei, ele mandaria em tudo, ele teria todo o poder absoluto, tá? Então, nesse momento do iluminismo, nesse momento dos pensadores críticos, dos filósofos críticos, eles vão justamente criticar o atual modelo de política. Eles vão justamente criticar essas monarquias absolutistas. Eles vão justamente criticar o poder da Igreja Católica em cima dessas monarquias e também em cima da população. Eles começam a pensar assim: população, vocês têm que começar a pensar mais no ser humano, a pensar mais em vocês do que pensar nos monarcas. Então, é nesse momento dos iluministas que as monarquias absolutistas começam futuramente a cair. Por quê? Porque os movimentos de independência, ou seja, os movimentos dos países que querem se tornar independentes, começam a ter no iluminismo um grande aliado político, um grande aliado filosófico, para que eles pudessem tomar coragem, para que eles pudessem ter agora algum posicionamento crítico a respeito daquele atual modelo. Ou seja, turminha, o iluminismo é um movimento de iluminação, é um movimento de iluminar o atual momento, iluminar as mentes. Então, eles querem trazer para a população agora a razão, a sabedoria, a criticidade. Por quê? Porque até então as pessoas não pensavam com a razão. As pessoas pensavam com a divindade, ou seja, eu preciso fazer isso aqui porque a igreja quer que eu faça,
Eu preciso fazer isso aqui porque o rei quer que eu faça. E o rei é uma pessoa designada por Deus. Então, tudo girava em torno de Deus, da igreja, da divindade. Por isso que era o teocentrismo. Agora, nesse movimento de renascimento, nesse movimento de iluminismo, é um movimento chamado de antropocentrismo, ou seja, o homem agora está no centro. As pesquisas partem do homem, a criação dos seres humanos parte do homem. A razão agora é uma coisa utilizada com muita sabedoria. Para os filósofos iluministas, aqueles que utilizavam a razão para tomar as suas decisões eram pessoas muito sábias. Então a população ela vai começando a se engajar nesse movimento iluminista. Mas é importante deixar claro, turma, o seguinte, que no início do movimento iluminista, as pessoas que participavam desse movimento iluminista eram filósofos, eram pessoas que tinham tempo para parar, sentar e estudar. É importante deixar claro que em toda a história, as pessoas pobres, as famílias pobres, elas sempre trabalhavam, tá? Elas sempre trabalharam. Então, esses movimentos iluministas são movimentos que começam com pessoas que elas têm tempo e dinheiro para pensar, tempo e dinheiro para conseguir refletir, para conseguir filosofar. Então, no início, é um movimento, sim, burguês, é um movimento, sim, de pessoas que têm posses, tá? Porque são pessoas que não precisam se preocupar em trabalhar todos os dias. São pessoas que podem se dar ao privilégio de somente estudar durante os dias, tá? Então, nesse início do movimento iluminista, é um movimento que ele é feito para a elite. Então, são pessoas que estudam, são pessoas que conhecem a criticidade, que conhecem a filosofia, que começam a criticar os grandes políticos, começam a criticar os grandes reis, começam a criticar o sistema atual. E futuramente, esse movimento iluminista, ele começa a se disseminar para a população, ou seja, até mesmo os trabalhadores que não tinham tempo de parar e estudar, começam então agora a conhecer esse movimento iluminista, tá? Então, só recapitulando, o movimento iluminista é um movimento de iluminação, de trazer para a população um momento de criticidade, um momento de pensar no atual governo, um momento de impulsionar essa população a querer mudanças, um momento de impulsionar essa população a não querer mais, por exemplo, ter um monarca absoluto, um monarca que tem todo o poder em suas mãos. É um momento em que as pessoas começam a pensar o seguinte: nós não queremos mais ter reis como os nossos comandantes, nós queremos agora ser independentes. Então, é um movimento que ele atrai essa independência e é um movimento que atrai também esses pensamentos críticos, tá? Continuando aqui. Na página 18 de vocês, ele fala sobre os pensadores iluministas. Nós temos diversos pensadores, cada pensador tem a sua corrente filosófica, cada pensador pensa de uma maneira diferente, tá? Ele fala o seguinte: a base do pensamento iluminista é justamente o racionalismo, ou seja, turma, isso aqui é importante que vocês saibam. A base do pensamento iluminista é justamente a razão. Eu quero que vocês anotem isso no caderno de vocês, tá bom? Enquanto vocês pegam o caderno de vocês que vocês vão anotando, vocês dão uma pausa no vídeo para vocês irem anotando com muita tranquilidade, tá? Olha só então, repetindo. A base do pensamento do iluminismo é justamente o racionalismo, ou seja, os iluministas, os filósofos iluministas tomavam as suas decisões por meio da razão, tá? Então é importante que vocês anotem isso. Se eu colocar na prova de vocês que os iluministas tomavam as decisões com base na emoção, está errado, tá bom? Caminhando aqui. Um dos grandes representantes do racionalismo, ou seja, dessa razão iluminista, dessa razão que é um fator para tomar decisões, olha só. Um dos grandes representantes do racionalismo foi o francês René Descartes, ou seja, esse René Descartes aqui, turma, é um filósofo muito importante para o iluminismo. Por quê? Olha só, ele viveu antes desse período do iluminismo, ele viveu antes do século das luzes. Então, ele é uma pessoa que, como ele viveu antes do movimento iluminista, é uma pessoa
que influenciou bastante nos iluministas, ou seja, os atuais iluministas desse momento aqui, eles liam muito o René e tomaram as ideias do René como base para a sua atual filosofia, tá? Olha só. Porém, o seu pensamento influenciou em vários iluministas, ou seja, mesmo que ele tenha falecido antes do movimento iniciar, o seu pensamento, as suas ideias, elas influenciaram nos atuais iluministas, tá? E olha só, ele acreditava que o modo mais seguro para analisar algo seria por meio da dúvida e do raciocínio. Então, gente, o René, ele acredita o seguinte, bom, para você analisar uma coisa de forma concreta, de uma forma crítica, você vai ter que ter dúvidas sobre aquilo e você vai ter que raciocinar sobre aquilo. Gente, olha só que mudança de pensamento. Antes, na Idade Média, você não podia pensar, você tinha que servir a Deus e servir ao rei. Você não tinha espaço para você pensar, criticar e poder mudar o atual momento, tá? Nesse momento aqui dos iluministas, o René, ele fala o seguinte, para que você consiga fazer isso, para que você consiga chegar numa criticidade, você tem que duvidar daquilo que as pessoas te falam e raciocinar. Então, por exemplo, se você tem um presidente e ele fala, e ele faz um discurso, para que você possa analisar aquele discurso criticamente, você vai ter que duvidar daquele discurso e raciocinar sobre aquilo. Se fizer sentido para você depois que você duvidou e raciocinou, aí tudo bem, você tomou uma opinião crítica, tá? Continuando aqui, turma. Eles também tinham o chamado método dedutivo. Como é que funcionava esse método dedutivo? Para a solução de problemas, eles resolveriam por partes. Então, olha só, para que eles pudessem deduzir uma opinião crítica, eles teriam que analisar parte por parte. Assim que eles analisassem parte por parte, a opinião crítica deles poderia ser formada. Por quê? Porque eles conseguiram analisar todo aquele movimento. Diferente de antigamente, como eu falei para vocês, onde as pessoas elas não podiam ficar pensando, elas tinham que somente seguir e acatar as regras da igreja e da monarquia, tá? Continuando aqui, a turma também tem uma outra atividade na página 19, anotem aí. Então, tem uma atividade na página 18 do livro didático, a atividade na página 19 e a atividade na página 21, tá? São pequenas atividades sobre esse nosso conteúdo aqui, mas vocês vão conseguir responder, tá bom? E para finalizar a nossa aula, a gente vai falar sobre os filósofos iluministas. Gente, lembra que eu falei para vocês que existem vários filósofos, cada um pensa de uma maneira? Por exemplo, o René é um filósofo que ele morreu antes do século das luzes, antes do movimento iluminista. Porém, o pensamento dele influenciou nos iluministas daquele momento, tá? Outro filósofo iluminista, a gente conhece como o Voltaire, tá? A gente vai ver um pouquinho dele mais pra frente. Olha só. A respeito dos filósofos iluministas, diz o seguinte, na França, a filosofia iluminista atingiu sua plenitude, ou seja, galera, anotem isso aí que é importante. A filosofia, ela assumiu a sua plenitude, a filosofia iluminista, ela ganhou mais corpo, ela se tornou mais forte na França, tá? É por isso que na França nós teremos futuramente a Revolução Francesa, que foi uma das maiores revoluções de independência e foi uma das revoluções que influenciou em várias outras revoluções. Então, nós temos que saber que a França, para o período iluminista, para o movimento iluminista, é um dos países que melhor recebeu essa ideia, é um dos países que conseguiu acatar o iluminismo de maneira geral, tá? Então, anotem no caderno de vocês aí que na França, o iluminismo, ele foi muito forte, tá bom? Então, esse movimento iluminista, galera, na França, ele estimulou movimentos radicais. Por quê? Quando os iluministas colocaram na cabeça da população que a população estava passando por um momento difícil, que mesmo que a população pagasse muitos impostos, mesmo que a população trabalhasse muito, os reis continuavam gastando muito em festas,
vocês continuavam gastando muito dinheiro sem ter um cuidado com a população, especialmente na França, se revoltou muito. Por isso que nós teremos futuramente a Revolução Francesa, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Outro ponto importante aqui, turma. Os iluministas pensam criticamente e respeitam o atual momento. Ou seja, os iluministas pensam o seguinte, bom, o que está acontecendo agora nesse momento que a gente pode mudar? Será que a política atual está favorecendo a população? Será que no momento a população está satisfeita com o que está acontecendo? Será que no momento a população conhece o que está acontecendo? Então eles começam a pensar justamente sobre isso. E quando eles começam a pensar justamente sobre isso, eles começam a contar isso para a população. Então a população vai começando também a pensar no atual momento em que ela está vivendo, tá? Então o iluminismo vai sempre criticar, galera, justamente o atual momento em que eles vivem, e também vão criticar as bases estruturais, ou seja, como que está a política, se naquele local ainda tem reis, se naquele local a igreja ainda manda. Então eles criticam o atual momento e também criticam, galera, as bases estruturais de religião e de política, tá? E para a gente finalizar aqui, suas ações influenciavam no que vivemos hoje. Gente, olha só, parece distante, né, da nossa realidade, parece que é uma coisa assim de outro mundo, que essas coisas da história não influenciam no que a gente vive hoje, mas na verdade os grandes movimentos históricos, os grandes movimentos de revolução, eles influenciam totalmente no modo em que nós vivemos hoje. Por exemplo, graças ao movimento iluminista, lá na França, lá na Europa, aqui no Brasil, nós também tivemos alguns resquícios do iluminismo, como, por exemplo, com Tiradentes e o seu movimento de independência, né, que não deu certo. A independência veio um pouco depois. Mas então, o que acontece? Os resquícios iluministas, eles respingaram no mundo inteiro. Então, turma, grande parte do mundo inteiro que se tornou independente dos grandes reis, das grandes igrejas, da grande igreja católica, são graças justamente aos movimentos iluministas, tá? Então, esse movimento iluminista aqui, ele influenciou em grande parte do mundo a se tornar independente, a se tornar mais crítica, a derrubar os grandes reis monarcas, tá? Então, esse movimento aqui influenciou no mundo inteiro, tá bom? E aí a gente fala um pouquinho sobre um filósofo específico chamado Voltaire. Gente, o Voltaire, ele é um filósofo francês, tá? Lembrando que a França é um grande berço dos iluministas, ou seja, a França é um grande local onde os iluministas conseguiram se desenvolver. E o Voltaire, ele partia de uma filosofia, de um conceito humanista. Vocês lembram que esse conceito humanista é justamente quando o humano, por isso o nome humanista, quando o humano está no centro. Quando esse humano se torna objeto central. Então, é a partir do ser humano que nascem as escolhas, é a partir do ser humano que nascem as ciências, é a partir do ser humano que nascem as artes, e não mais a partir de Deus, tá? Então, esse Voltaire, além de ser um filósofo iluminista da França, que é um local que recebeu muito bem o movimento iluminista, ele também é um filósofo humanista, ou seja, ele é um filósofo que pensa no ser humano como um centro, tá? E aí, galera, olha só, o Voltaire, ele era contrário à Igreja Católica. Lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos dois pilares muito sólidos? Um era o rei e outro era a igreja, e que eles caminhavam lado a lado. Por quê? Porque o rei acreditava que ele estava ali por ser um presente divino. Logo, ele precisava agradar a igreja. Por quê? Porque se ele não agrada a igreja, ele pensava que o governo dele iria mal, ele pensava que não teria boa colheita, que não teriam bons impostos. Ele agradava a igreja, eles andavam ali lado a lado. Porém, quando nasce o iluminismo, a igreja e os reis, eles caem. Por quê? Porque a população agora pensa no ser humano em primeiro lugar e não mais em Deus, tá? E aí, turma, olha só, ele diz o seguinte, que o Voltaire é um filósofo iluminista humanista que coloca o homem no centro, né? E além dele ser humanista, ele também acreditava, ele também era contrário à igreja. Porém, ele não era ateu. Professor, então qual que é a crítica do Voltaire em relação à igreja? Ele acreditava, galera,
que as decisões, que as coisas deveriam ser tomadas a partir do ser humano e não da igreja. Ele acreditava que a igreja interferir na política, na economia, na ciência era uma coisa muito, muito complicada. Por quê? Porque a igreja se envolvia para conseguir dominar aqueles locais, sabe? Então, Voltaire fala o seguinte, não, igreja é igreja, ciência é ciência, educação é educação, cada um separados. Mas lembrando, galera, a igreja da era medieval é uma igreja diferente da igreja de hoje, tá? Bom, turminha, a nossa aula foi essa. É uma aula rápida, né? Nós temos 2 horários aí. Vocês vão terminar de assistir essa aula. Vocês vão lá, recapitulando, fazer a atividade da página 18, 19 e 21 do livro didático. E assim que vocês terminarem de fazer a atividade, vocês vão fazer um resuminho das partes mais importantes da página 18, 19, 20 e 21. E vão me mandar a foto desse resumo, tá? Lembrando, galera, que resumo não é para copiar o que tá no livro. Resumo é para você colocar as partes mais importantes que você encontrou, tá? Lembrando que nós tivemos a explicação da aula de hoje. A nossa aula de hoje está nessas páginas aqui. Vocês vão fazer a atividade e depois fazer o resuminho para mim, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Obrigada e tchau.